Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Mateus, finalizando então aí o Sermão do Monte, e hoje nós temos algumas coisas para falar, então vamos começar orando e eu peço que você fique até o final para ouvir aí um comunicado, para você ficar por dentro das coisas que estão acontecendo aqui, beleza? Então, vamos embora começar orando. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por esses vídeos, Deus, pelo momento que eu cheguei aqui, o Senhor abençoou, abriu portas, abençoou corações, sabe, Deus, foi crescendo aos pouquinhos, aos poucos as pessoas foram abraçando, ouvindo, entendendo. E muito obrigada, Deus, muito obrigada por isso, muito obrigada por este tempo aqui, muito obrigada, Deus. Eu quero abençoar a vida de cada um que acreditou, que confiou, que me deu forças, que curtiu, que criticou, que veio com feedback, com uma palavra abençoada. Sabe, Deus, eu amo essas pessoas, eu te peço para que nunca as deixe e que elas continuem crescendo na tua graça, na tua sabedoria, no conhecimento, na revelação do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, Deus, este tempo aqui e os próximos passos que daremos. É o que eu oro, o que eu te peço e aproveito para colocar diante de ti. A palavra do dia de hoje, o final, os finalmente ali do Sermão do Monte, com tantos aprendizados, que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração, para que tenhamos entendimento acerca da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Então aqui é outra lapada de Jesus, onde ele vai falar ali pra gente reparar como é que tem sido a nossa vida, o que a gente tem feito, sabe? Porque às vezes a gente quer ensinar, quer pregar, quer mandar, quer orientar, mas nós não estamos vendo aquilo que está errado na nossa vida, que nós mesmos estamos indo contra. Os fariseus eram mestres em fazer isso, falavam para as pessoas obedecerem, fazerem tudo correto, e eles, não faziam algumas vezes e por outras faziam, mas com o coração errado, que nem a gente comentou ontem, Então, continuando, vai dizer mais: não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois estes as pisarão. Então, às vezes você está entregando coisas preciosas para pessoas que não valem a pena, para pessoas que não merecem, que pisarão, que farão zombaria daquilo, ou enfim, seja lá como for. Versículo 7 vai dizer sobre outra coisa, sobre a bondade de Deus. Chegamos. Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão,
Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então, vamos dentro dessa mesma linha. Sabe, por vezes você está com uma trave no seu olho, você não quer enxergar algo que precisa ser tratado, melhorado e arrumado em você. Ou até mesmo você está entregando algo para as pessoas, pérola, né? E as pessoas estão fazendo pouco caso daquilo e Deus está falando. Deus aqui nesse versículo 7 ao 12, Ele está falando: pede e você receberá, busque e você achará, bate a porta e ela será aberta para você. Há salvação para você, há libertação, há uma mudança de vida, há uma mudança de, sabe, tudo aquilo que você está ensinando, tudo aquilo que você está com dificuldade de lidar na sua vida, eu posso fazer isso por você. Eu posso tratar, eu posso curar, eu posso restabelecer, restaurar. Então, é muito importante que a gente saiba que Deus é bom, que Deus tem tudo daquilo pelo qual a gente quer entregar, mas Ele quer fazer primeiro em nós, para que aí Ele possa continuar fazendo nos outros. E aí, vai dizer: entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Então,
voltando aqui um pouco para essa última parte, né? Um pouquinho. Antes vai falar ali sobre os falsos profetas, os 2 caminhos, quem entra no reino do céu e os 2 alicerces. E a gente não pode julgar uma pessoa e nem nós mesmos se nós somos os lobos ou as ovelhas, se nós estamos, né, no caminho estreito ou largo. Não, a gente pode se julgar, né, gente? A gente sabe mais ou menos do que está vivendo. Se a gente está construindo a nossa casa numa rocha firme ou na areia. Mas a gente não pode julgar os outros. Isso eu tiro por um homem que eu respeitava muito, por um homem que eu amava as mensagens, livros, aquilo que ele carregava dentro dele. Não é um homem daqui, é um homem de fora. E quando pensou que não, ele estava envolvido num relacionamento extraconjugal e ele falava que Deus falava aquilo para ele. Deus falava que a mulher dele não ia morrer e ele ficaria então com a outra pessoa. Então assim, a gente nunca sabe? Só você pode julgar a si próprio. Você sabe se você está construindo a sua casa nesse castelo, nessa rocha ou nessa areia. Se você está pegando o caminho estreito ou se você está pegando o caminho largo. Se você é um lobo ou se você é uma ovelha de fato, sabe? Mas alguns estão enganados, né? Alguns acham que por eles fazerem as coisas, darem pelo poder que está sobre a vida deles, isso confirma a palavra deles. E às vezes a palavra deles confirmada ali através de milagres, sinais. Senhor, mas eu fiz milagres em teu nome, eu curei pessoas, eu aqui expulsei demônios. Como assim? O Senhor, como assim eu não vou entrar no reino dos céus? Eu pensei que o Senhor estava confirmando de que eu estava no caminho certo. Jesus vai virar e vai falar: se afasta de mim, porque eu nunca ouvi falar de você, eu nunca te vi antes, né? E ao longo dos 4 evangelhos nós vamos conhecer muito sobre isso através ali dos fariseus, dos mestres da lei que deram Jesus para ser crucificado, que armaram ali contra ele, que não creram naquela promessa no Messias que Deus havia enviado. Então é um pouquinho de como a gente reconhece aí também. E é isso. E bom, faltando 2 minutos para a gente encerrar essa live, o final desse capítulo vai dizer: quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Ele não ensinava as pessoas apenas com a lei, ele ensinava com o coração. Ele ensinava com a devoção, com algo diferente. Gente, aquele povo sabia que aquilo era verdadeiro, ainda que muitos não escolheram ficar, porque a mensagem dele era dura, sabe? E ele ensinava com sinais, com maravilhas. E é isso. Não tem nada a ver com a minha decisão, mas enquanto eu lia, meu coração também se agitava em relação a isso, sabe? E indo então para o ponto que eu gostaria de falar com vocês, é que pelos próximos 4 dias eu vou entrar, né, num período assim de consagração, de separação e tal. E aí eu gostaria, e aí eu não vou estar entrando no Instagram para conseguir dar uma desligada e ver aí um rumo que Jesus dá para os nossos encontros, para os vídeos, para aquilo que eu tenho como propósito, que é da mentoria, de mentorear, né, ali da comunidade.
Então, por esse tempo, eu não vou voltar aqui. Quando eu voltar, eu não sei se eu vou voltar aqui, se eu vou continuar ou se eu vou pro YouTube. Muito provavelmente o que tem no meu coração é ir pro YouTube, mas eu não sei. Mas é isso. Esse é o comunicado. Meu tempo se esgotou. Então, eu gostaria que vocês me entendessem. Claro, eu vou continuar aqui com aqueles posts, aquelas coisinhas que eu sempre tento ali trazer um gancho do capítulo do dia. Então, é como eu penso que eu irei fazer, mas isso é como eu penso. Vamos ver o que Jesus pensa. Mas é isso. Em breve, em nome de Jesus, teremos maiores informações, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Eu sei que alguns aqui, né? Eu tenho gente de fora, eu tenho gente da minha família de fora que assiste aqui, que tá aqui comigo. E, né, às vezes é uma palavra que eles têm. Gente, eu vou colocar aqui o meu canal lá no YouTube. Mas a gente sabe que hoje em dia não é difícil ter palavras no YouTube. E o mais importante é a gente ir para uma igreja, estar numa congregação, para a gente poder receber diretamente do Senhor, né? Através de uma comunidade mesmo, chamada igreja. Então, aos que estavam aguardando aí uma mensagem para esse novo ano, eu faço voto, né? Gostaria de que vocês buscassem isso na sua igreja local, ou se você não tem uma igreja, procure uma. Amém? Tenho certeza que você vai ser aí abençoado, edificado. Não fica nessa de, meu Deus, e se eu for para uma igreja com com lobo em pele de cordeiro? Que o Senhor te encaminhe, ore direitinho e o Senhor vai confirmar, né? Vai confirmando aquilo que está no nosso coração, no coração dele, para aquilo que você vai saber quando é certo e quando é errado. Tá bom? Então, Deus abençoe, boa virada de ano, que você passe com Jesus, que seja um ano exponencial, extraordinário na sua vida, que o Senhor te abençoe, levante o rosto dele sobre ti, te dê a paz, que seja um ano do invadir de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso Brasil e sobre as nações do mundo, com a revelação a mais de quem Jesus é, de quem Deus é e do que Ele pode fazer em nossa vida e através de nós. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.